Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, conforme eu havia prometido, estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha experiência de como foi tirar o temido visto americano. Enfim, vou começar lá do início. Para falar a verdade, gente, eu já viajei para vários lugares da Europa, América do Sul, e os Estados Unidos já não era mais meu sonho, porque eu já tinha tido algumas frustrações em relação à minha negativa do visto americano em 2006 e depois minha negativa do visto canadense em 2018. E eu fiquei muito frustrado com a América do Norte, falei, não quero saber mais. Porém, para um viajante, um amante de viagens, a gente precisa ter um visto americano. Eu entendi que isso era algo necessário devido às possibilidades que poderiam surgir, né? Eu tenho ainda vontade de conhecer a capital do mundo, né? Nova York. E Disney nem tanto. Disney eu vou deixar para levar minhas sobrinhas quando elas estiverem com uma idade maior. Mas a Disney para mim já não é mais meu foco. Mas enfim, procurei a Central Visto, gente, uma empresa de consultoria de vistos americanos, enfim. E fui muito bem atendido por eles. Eles fizeram uma análise gratuita do meu perfil, identificaram que era um perfil que tinha possibilidade de conseguir. Logo em seguida eu fechei com eles após essa primeira avaliação. Eles têm uma excelente forma de pagamento, eles conseguem te parcelar até a taxa. Como não tinha previsão de quando seria agendada a minha entrevista por conta da pandemia, eu fiz com eles mesmo o pagamento da taxa e terminei de pagar, e assim, logo em seguida que eu terminei de pagar, minha entrevista já aconteceu. Enfim, nem senti no bolso. Então deixa aqui minha recomendação. Eles preencheram toda a minha DS 160. Minha entrevista foi dia 29 de março. No dia 23, 24 eles me ligaram, me fizeram uma videochamada, fizeram uma simulação comigo sobre a entrevista, alguns toques, algumas orientações. Claro, gente, vou deixar bem claro para vocês, eles não conseguem saber de fato o que vai acontecer na sua entrevista, tá? Mas eles têm devido à experiência, eles conseguem fazer uma simulação ali até para você já se habituar com o nervosismo, porque infelizmente, o que mais, na minha opinião, né? Deixar bem claro aqui, gente, isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? Esse vídeo não é uma verdade absoluta. Eu assisti dezenas de vídeos no YouTube que me ajudaram muito, mas que não foi a minha realidade, né? Não foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Então eu tô aqui para também contribuir, né, com um vídeo dizendo um pouquinho da minha realidade, de como foi passar pela entrevista, de como foi o meu processo, de quais foram as perguntas que foram feitas. E infelizmente não será igual à sua, mas pode acontecer de alguém passar pela mesma situação e ser igual. Enfim, voltamos ao conteúdo. Eles fizeram a avaliação comigo 4 dias antes, uns 2 dias antes, gente, eu não lembro agora exatamente da cronologia, né, de tudo, mas poucos dias antes eles me mandaram um checklist de documentos que eu tinha que preparar para levar. Preparei, tudo isso foi levado dentro de uma pasta AZ imensa, declaração de imposto de renda, certificado de faculdade, escritura do meu apartamento, documento do meu carro, olerites, extrato bancário, enfim, tudo, minha vida estava ali dentro. Meu passaporte vencido, que tinha os carimbos dos outros países que eu visitei. Mas enfim, contar para vocês como que foi o processo do dia na chegada lá, né? Primeiro eu fui no CAVES. Você chega lá no CAVES, que acho que é na Vila Mariana. Eu consegui fazer tudo no mesmo dia, gente. Então eu pedi para que a assessoria como eu moro em Ribeirão Preto, eu pedi para que a assessoria me marcasse um dia que fosse ter a avaliação no mesmo dia, para eu não ter que voltar em São Paulo 2 vezes. Enfim, peguei um ônibus em Ribeirão Preto 1h da manhã, cheguei 6 horas da manhã em São Paulo, peguei um Uber, fui até a Vila Mariana, que é onde fica o CAVES, se eu não me engano, acho que é Vila Mariana.
Lá eu cheguei por volta de umas 7 horas. Lá você vai colher as digitais e tirar a fotografia. No CAVES, eu cheguei às 7 horas, eu já peguei uma fila e eles começam a chamar de hora em hora, né? No caso, 7 horas, 7h15, 7h30, 7h45 e assim por diante. O meu era 8h30, mas foi muito rápido, muito rápido. Eles vão colocando, todo mundo que era das 8h30, pegou aquela fila, entrou, passou pela segurança, fica dentro de um local. Aí quando libera espaço lá dentro, eles passam as pessoas para dentro de uma outra fila e assim por diante. Todas as pessoas das 8 horas ficavam juntas e se deslocando dentro do CAVES também de forma conjunta. E aí, logo que foi disponibilizado para a turma das 8 horas, das 8h30 subir, a gente subiu, pegamos uma fila, passamos pelo primeiro guichê, que vai conferir a documentação, tal. Aí você já acha que já vai tirar foto, não vai. Vai apenas conferir sua documentação, você tem que estar com seu comprovante do DS60, comprovante do DS60 na mão e o passaporte, apenas isso. Não esteja com mais nada na mão. E telefone celular desligado, e não pode estar com o celular na mão, tem que estar no bolso ou dentro da bolsa. Você passa pelo primeiro guichê, eles conferem lá alguma coisa, não sei. Depois você vai para a próxima fila, que é a fila onde você vai tirar a fotografia e coletar as digitais. E aí fiz isso, passei pela próxima fila, peguei as digitais, tirei a fotografia e saí do CAVES. Cheguei lá fora, todo mundo pegando Uber para ir pro consulado americano, que não fica muito longe, dá uns 15, 20 minutos de Uber, né, em trânsito de São Paulo. Chegando lá, gente, eu cheguei com 2 horas de antecedência da minha entrevista. Infelizmente, uma informação importante, quem tinha feito a avaliação naquele dia, no CAVES daquele dia, não tinha como adiantar o horário, por conta do processamento dos dados que precisavam ser trafegados, então tinha que esperar as 2 horas. Então eu cheguei lá, o rapaz falou que não dava para adiantar porque eu tinha feito a coleta dos dados das digitais naquele mesmo dia, então eu tinha que aguardar. Ok, fiquei aguardando. Enquanto isso, né, filho de Márcio, Raimundo de Oliveira, gosto demais de conversar, e aí saí conversando com quem eu encontrava, às vezes com alguma pessoa que tinha tido visto negado ou que tinha passado por entrevista, né, às vezes estava ali parada, e eu conheci uma família que tinha tido visto negado, gente. E assim, fiquei com muita dó. E assim, gente, não fiquem noiados, não fiquem bitolados. Ai, tá todo mundo sendo negado, todo mundo sendo negado. Foca no seu objetivo, foca na sua entrevista. Não pare para ficar, ai, mas o dele, o que você respondeu quando... Não, foque no seu. Porque assim, eu percebi que a minha entrevista foi totalmente diferente das outras entrevistas que eu ouvi. Então, realmente, não tem como ficar tentando se pegar exemplos para comparar. E o que eu estou fazendo aqui é colocando a minha experiência, tá? Então, essa família foi negada. Uma família que aparentemente não tinha motivos para ser negado, mas foi negado. E eles passaram pelo guichê 10. Era uma americana. E acho que todos são americanos, não sei, né? Bom, pelo menos todos que eu passei foram. E ela disse que a moça era um pouco ríspida, grosseira, não olhava no rosto e não deu, assim, fez 2 perguntas apenas e já negou o visto deles. E eu fiquei com aquilo na cabeça, guichê 10, guichê 10, guichê 10. Eu vou acabar caindo nesse guichê 10. Enfim, entrei chegou minha hora de entrar dentro do consulado. Eles me deixaram entrar com 1 hora de antecedência, eu consegui entrar às 10h30. Primeiro você pega uma fila para você colocar todos os seus pertences dentro de uma bandeja. Detalhe, lá fora tem guarda-volumes. Eu paguei R$25, não pode entrar com celular, nem dentro da bolsa. Eu paguei R$25, deixei tudo lá, gente, tudo.
até coisas que poderiam detectar em mim, metal, essas coisas, não entrei com nada para facilitar a minha entrada. Mas tem gente que às vezes não, vai com brinco, vai com corrente, vai com não sei o que, aí aquela trabalheira. Enfim, você passa com, pega, coloca tudo dentro de uma, no meu caso eu estava com a minha DS-160 e a minha pasta, eu peguei a bandeja, coloquei tudo dentro e eles vão chamando de 5 em 5, pelo menos assim foi comigo, para entrar dentro dessa sala. São duas portas de segurança máxima ali, super pesadas. As duas ficam fechadas, todo mundo passa pelo detector de metal e passa pelo raio-x. Depois que todo mundo passou, ele libera a outra porta e pede para que você siga a linha branca à esquerda. Você segue a linha branca à esquerda, você já vai se deparar com uma fila. Nessa fila vai ter uma moça pedindo o passaporte e tal, conferindo ali, porque pode ter pessoas que vão tirar visto para au pair, para outros tipos de visto, então são outras filas diferentes. No meu caso, como era visto de turismo, ela me pediu para que ficasse ali, e quando eu cheguei próximo às divisões das filas, ela pediu para que eu pegasse a fila lilás. Enfim, achei que ali já fosse uma entrevista. Entrei na fila lilás, chegou a minha vez e eu já tenso, né? Passei meu passaporte, a americana sempre com um sorriso no rosto, sendo cortês, né? Bom dia, olá, tudo bem? Entreguei meu passaporte, ela digitou e eu esperando ela fazer as perguntas. Ela só colocou um marca-página assim, com o número 17, que era o número do guichê dela, e falou, ó, vai no 22 e retorna aqui no 17. Não entendi o porquê. Fui no 22. Aí a moça brasileira que estava organizando a fila falou, olha, deu algum erro lá nos seus dados. Eles vão ter que corrigir. Então entrei no fui pro caixa 22, cheguei lá, eles corrigiram, aí voltei no caixa 17. Isso por quê, gente? Por conta de eu ter ido no CAVES no mesmo dia. Isso, a pessoa explicou. Fui lá, corrigiu, voltei no 17, falei, agora é a entrevista. Entreguei meu passaporte, com um sorriso no rosto, olá, bom dia, tal. Enfim, não era entrevista ainda. Ela sorriu pra mim e disse, pode ir pra sua entrevista, segue a linha vermelha. Aí lá vai eu pra linha vermelha. E eu já tava feliz e contente, porque eu não ia cair no guichê 10. E eu já tinha olhado pro guichê 10 e realmente a mulher tinha uma cara tenebrosa. Ela não estava feliz naquele dia, ela não estava afim de lhe dar visto para ninguém e ela dava papel rosa para todo mundo, Era raro as pessoas que saíam com papel branco de lá. Que inclusive eu queria mostrar aqui, mas nem sei onde foi parar. Enfim, fui para a fila vermelha. Inclusive tinha alguns famosos lá, acho que aquele Rafinha Bastos estava lá tirando o visto, o Dave Leonardo, que é um pastor, né, junto com um monte de rapazes lá, que eu acho que ele vai fazer uma turnê nos Estados Unidos, também estava lá, estavam lá. Enfim, eu falei, bom, vamos ver, né, se esse povo for negado, eu tô ferrado também, né, mas tá nas mãos de Deus. Gente, eu orava, eu falava, Deus, coloque seus anjos do meu redor para eu não tremer, gente, porque eu tenho tremor essencial. Então, assim, minha tremedeira, ela é visível em qualquer circunstância. Eu posso estar fazendo a melhor coisa do mundo e eu tô tremendo. Imagina no momento em que você tá de frente para um cônsul te interrogando, enfim. É um negócio muito louco. Aí, você vai ficando nas filas, tem aqueles caixas, era do 1 até o 13 fazendo entrevista, mais ou menos isso. E são duas pessoas que ficam organizando as filas, uma fica lá na ponta pedindo para liberar pessoas, porque a pessoa está sendo entrevistada, ficam mais 3 ou 4 pessoas atrás dela. Então, conforme aquela pessoa vai saindo, eles vão colocando pessoas atrás. E aonde eu fui parar? Atrás do guichê 10. Sim, eu fui pro guichê 10. E aí eu comecei a pedir a Deus, falei, Deus, não deixa eu ficar nervoso, porque nossa, não deixa eu ficar frustrado, porque essa mulher tá dando papel rosa para todo mundo, e eu não sei o que eu vou fazer, qual vai ser a minha reação, eu muito ansioso. Aí eu pensei comigo, falei, não, tá determinado, o que Deus quiser vai ser, o que Deus quiser essa mulher vai fazer. E enfim,
tinham 4 pessoas na minha frente. Ela negou, ela deu de 1 e negou de 2. Não, negou de 2, negou 2. E depois, a próxima, ela deu o visto. Eu falei, bom, se ela negou 2 e a próxima ela deu o visto, eu vou ser negado. Enfim, né, gente? A gente sendo sempre pessimista. Aí ela fez a entrevista vou contar a entrevista de uma pessoa que eu ouvi. Ela perguntou pra moça assim, a moça sozinha. Você é casada? Ela, sim, sou casada. Você vai para os Estados Unidos sozinha? Vou para os Estados Unidos sozinha, vou fazer um curso de inglês. Por que você vai para os Estados Unidos fazer um curso de inglês? Eu trabalho... A resposta da pessoa. Eu trabalho numa empresa onde às vezes eu preciso do inglês e o meu inglês não é muito bom, e eu queria ir para os Estados Unidos para fazer um intensivo, né, e melhorar meu inglês e tal. Ela perguntou para ela assim, e por que você não faz o seu inglês no Brasil? Ela respondeu que porque 1 hora apenas de estudo era muito pouco, né, e que ela acreditava que um intensivo nos Estados Unidos para ela seria mais proveitoso, enfim. Nessa hora ela olhou pra cara dela e falou, visto negado. Enfim, foi embora. Só isso. Essas foram as perguntas. Ela não perguntou pra moça o que ela fazia, ela não perguntou pra moça a renda, ela não perguntou pra moça nada. Só perguntou isso. Logo depois negou dessa moça, logo depois foi duas mulheres na minha frente, era renovação, tranquila, a mulher era empresária, a filha era formada em engenharia, tinha acabado de se formar, já trabalhava no ramo, tal. Enfim, não tinha nem motivo para negar, até porque ali, né, a moça já era viajante frequente, pelo que eu vi e tal, tinha ouvido. Eu falei, chegou a minha vez. Aí agora eu vou contar para vocês como foi a minha entrevista, chegar até mais perto. Eu entreguei o passaporte para ela, com um sorriso no rosto, apesar dela nem ter visto que eu estava sorrindo, né, porque eu estava de máscara, e ela também não olhou na minha cara. E a pergunta dela foi bem direta. Qual a razão da sua viagem? Eu disse, pretendo ir de férias para Nova York. Só isso. Aí a próxima pergunta dela, aí ela digitou, ela viu que meu visto que eu tive um visto negado. E ela perguntou para mim, o que mudou na sua vida? O que mudou no seu DS-60 do anterior que foi negado para esse? E aí, gente, eu poderia ter... Reflitam comigo. Essa pergunta que ela fez para mim foi uma pergunta bem abrangente, que me dava a possibilidade de responder tudo o que eu quisesse. Porque ela me perguntou o que mudou de 2006 para 2020. Eu poderia ter respondido tudo. Viajei para 11 países, comprei uma casa, comprei um carro, trabalho no mesmo emprego, porém hoje tenho um cargo de liderança, sou coordenador de atendimento de uma cooperativa de trabalho médico, enfim. Mas a única coisa que me veio, fiz faculdade, mas a única coisa que eu disse para ela, olha, mudou muita coisa, a única coisa que não mudou foi meu emprego, eu permaneço na mesma empresa há 19 anos. E hoje eu sou coordenador de atendimento nessa empresa, é uma empresa de cooperativa de trabalho médico, tal, né? Expliquei mais para ela mais ou menos. E aí ela me perguntou a renda, eu disse a minha renda. Depois ela me perguntou com quem eu morava. Eu disse que morava com a minha mãe e com o meu irmão mais novo, né? E depois ela me perguntou uma pergunta que me deixou bem intrigado. Eu falei, agora ela vai negar. Com quem você é casado? Eu disse, não. Isso era o que eu mais temia. Você é casado? Eu, não. Você tem filhos? Eu falei, também não. Aí nessa hora eu falei, ela vai negar. Aí, gente, ao lado dela assim, tinha as prateleiras onde ficavam as folhas, né, com os motivos de negativa. Detalhe, gente, que eu ouvi, e é verdade. Nem sempre é a folha rosa. Eu vi uma pessoa saindo com uma folha verde água, assim, sabe? Então, não rasguem, não joguem fora esse documento, porque esse documento é importante para você, talvez, numa próxima vez, você passar para a sua consultoria, olha, eu fui negado com essa folha rosa ou com essa folha verde, porque é através dela
que eles vão identificar mais ou menos qual o motivo que você foi negado, porque eles não falam. E ali pode ter a resposta. Eu sei porque já tive uma vez negado. Enfim, aí ela foi em direção à Folha Rosa e falou: o seu visto foi concedido. Eu olhei para ela e falei: oi? Ela: foi concedido. Eu falei: ah, tá. Só que ela foi em direção à Folha Rosa. Aí eu falei: mas como que ela foi concedido, sendo que ela vai me dar a Folha Rosa? Alguma coisa de errado não tá certo. Mas aí, enfim, ela deu um sorrisinho de canto pra mim e falou, me entregou, aí destacou o papelzinho branco, que fica um bloquinho assim, sabe? Destacou o papelzinho branco e falou: boa viagem. Só isso. Essa foi a minha entrevista. Eu saí de lá sem reação. Eu virei as costas e falei: para onde que eu vou, o que que eu faço, quem que eu abraço, posso dar um grito, posso sair correndo. Enfim, eu encontrei uma moça, falei para ela assim, que trabalhava lá, né? Falei: o que que eu faço agora? Ela disse: seu visto foi aprovado, agora você tem que voltar no Caves para buscar. Eu falei: vou ter que voltar aqui em São Paulo? Aí logo, já entrei em contato com o Central Vistos, fui aprovado. Eles já me passaram o PIX, para eu fazer o PIX de R$60 a taxa de entrega. Imediatamente eles já pagaram a taxa. Você tem que pagar essa taxa até às 16 horas do dia que você fez o que você foi aprovado. Se você não fez quando você solicitou. Eles já fizeram o pagamento e o meu visto chegou. Ó, tá aqui, vou abrir ele junto com vocês. Ó, exatamente ele, ó. Esse aqui é o endereço lá do consulado. Ó, tá aqui. Eles colocam esse papelzinho aqui atrás. Eu sempre vi em aeroportos as pessoas com com passaporte e com esse papel atrás. Eu falava: gente, por que esse papel atrás? Por que o povo tem esse papel atrás e o meu não tem? Agora eu descobri. É o visto americano que eles botam isso aqui, que eu acredito que para tirar vai ser um custo, né? E aqui está meu visto. Espera que eu vou tampar meus dados aqui, né, para não expor aqui minha identidade. Mas esse aqui tá o meu visto, gente. Esse aqui é meu visto americano, que tão sonhado, né, tão suado, mas que eu fiz questão de tirar por questão até de honra. Porque os americanos, tantos outros estrangeiros, outras pessoas de outros países, vêm para o nosso Brasil e, assim, pelo menos eu, né, sempre que a gente tenta receber tão bem, né, os estrangeiros no nosso Brasil, eu pelo menos, né, e eu acho que a gente poderia, né, ser um pouquinho mais respeitado lá fora. Essa é uma experiência minha, gente. Essa é uma experiência minha. Eu já, como eu falei, já conhecia 11 países. Dentre esses 11 países, alguns eu não quero voltar mais. Não vou dizer quais, porque eu posso de repente estar falando de algum país que alguma pessoa que tem descendência, enfim, é uma opinião minha, mas são lugares que eu não tenho vontade mais de conhecer devido à experiência ruim que eu tive. Só que, assim, conversando com outras pessoas, outros brasileiros que tiveram experiências totalmente diferentes que a minha. Então, não existe uma verdade absoluta, gente. Uma coisa que eu sempre tento colocar aqui nas minhas redes sociais, principalmente em vídeos de viajantes. Não existe, isso é o certo, isso é o errado, isso é o melhor, isso não é o melhor. Essa é a minha experiência, isso é o que eu vivi, isso é o que eu passei, isso é o que eu quero compartilhar. Pode ser que você vá e tenha uma experiência totalmente diferente que a minha. Vou citar França, não é um lugar que eu tenho vontade mais de conhecer, mas é um lugar que, se for preciso eu ir com outras pessoas, eu vou. Quem sabe seja uma experiência diferente, não estou, né, totalmente fechado. Mas, assim, o foco aqui é falar sobre visto americano, né, não é falar sobre outras coisas, mas eu estou apenas fazendo uma reflexão sobre a forma como nós brasileiros somos tratados e a forma como nós tratamos. Brasileiro, continue sendo caloroso, continue sendo amável, continue respeitando as pessoas que visitam o nosso Brasil, as pessoas que investem no nosso Brasil, e independente de como a gente é tratado lá fora, independente de como a gente é tratado quando a gente vai tirar o nosso visto americano, enfim.
Independente de quando a gente é tratado, quando a gente vai entrar no país, né, que a gente passa pela Polícia Federal do país que a gente está passando. Já tive muitos perrengues, humilhações, mas graças a Deus isso me fez mais forte, isso me faz hoje rir dessas situações. Então espero ter ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo, e se tiver alguma dúvida pode deixar aqui embaixo, ou me seguir lá no Sou Matheus Oliveira no Instagram, que eu posso te ajudar, te dar os contatos da Central Vistos, tá ok? Um grande abraço para você e boa sorte para você que vai tirar seu visto nesse decorrer do ano aí, tá ok? Abraço.